Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico. O Flamengo estava passando um momento tranquilo com as ausências desses principais jogadores, mesmo assim o Flamengo está conseguindo jogar bem. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar tudo que a imprensa vem repercutindo sobre a vitória espetacular do Mengão ontem para cima do Atlético Mineiro. O jogo foi fora de casa, já seria um jogo difícil, né, se o Flamengo tivesse com o time titular completo. Mas mesmo com o time todo desfalcado, várias reservas, o Pedro não começou como titular, o Pulgar também voltou da seleção chilena, só entrou no segundo tempo. O Flamengo foi com o time todo alternativo e ainda assim conseguiu fazer uma excelente partida, garantir os 3 pontos e dominar o jogo do início ao fim. Óbvio, teve algumas polêmicas, né? O juiz acabou não marcando ali pelo menos 2 pênaltis a favor do Flamengo. Em especial, o segundo lance pra cima do Pulgar foi um verdadeiro absurdo. O juizão não deu nada. O Hulk conseguiu até diminuir pro Atlético fazer o segundo, na verdade, no final do jogo. O Mengão conseguiu jogar muito bem. 4-2, uma vitória fantástica e que poderia ser ainda maior se o juiz tivesse cooperado, marcado aqueles lances ali que foram extremamente questionáveis, ainda mais o pênalti no Pulgar, que foi algo descarado que o juiz acabou não marcando a favor do Flamengo. Agora vamos ver tudo que o pessoal do Jogo Aberto, Denilson e Renata, falaram, pois eles elogiaram demais mais uma atuação espetacular do Mengão, dessa vez vencendo o Galo e se isolando ainda mais na ponta da tabela. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que eles falaram. O Flamengo nem precisou tirar a sorte grande. Resolveu seus problemas rapidinho. Bateu o Atlético pela primeira vez em Belo Horizonte por 4 gols, fazendo 4 gols no adversário e mostrando um futebol de qualidade, envolvente, dominando a partida. E no final, o Tite ainda conseguiu dar um refresco, uma tranquilidade para alguns atletas. E o Mengão é líder e nessa rodada ninguém chega nessa liderança. Vamos dar uma olhadinha? Agora tá gostosinho, hein, Mengão? No duelo de Atlético e Flamengo, não faltou polêmica. Mas, mais uma vez, falta frisar, o Flamengo se sente prejudicado e gostaria de entender qual é o critério do VAR. O placar foi aberto ainda bem cedo na partida. Aos 12 minutos, Bruno Henrique, nascido aqui, na capital mineira, marcou o primeiro. O Galo tentou responder nestas 2 batidas de Hulk e sem sucesso. Já o Flamengo, Wesley se antecipou ao improvisado Scarpa e bateu na trave. Carlinhos, que começou o ano no Nova Iguaçu, não desperdiçou. Um suspiro de alegria para o atacante, que vive o luto da morte da mãe. Mesmo ela com toda a dificuldade, sempre estava ali para me ajudar. E é isso, eu tenho que continuar, eu não quero mais falar dela não, porque eu sei que ela está num bom lugar. Do outro lado, a fase do Galo não ajudava. Nesta outra jogada, Hulk chutou forte e a bola bateu em cima de Igor Gomes. Inclusive, o meia não voltou para a segunda etapa. Milito mudou, colocou Vargas no jogo. E bom, quem mudou o placar primeiro foi o Flamengo. Ayrton Lucas fez fila na defesa e bateu no cantinho para marcar o terceiro. Vargas ainda teve uma participação decisiva. Recebeu na área e foi ao chão. VAR acionado e pênalti marcado. E aparentemente ele chuta o atacante. Então me dá uma câmera aberta, Câmera aberta, velocidade normal, tá? Isso. Pega o número dele, se ele quiser. Ok, ele continua o movimento e a bola continua no contexto, apesar de ter tocado na bola. Mais uma pra você, mais um ângulo, olha só. Mais um ângulo. Olha só. Alto ângulo. Ok, continua o movimento, a bola tá no contexto. Ok. Decisão mais final, outro ângulo, pênalti, sem cartão, ok? Ok. Na cobrança foi Hulk na bola e bola na rede. Gol em homenagem a Aisha, sua filha que nasceu há algumas semaninhas. Poderia ser a reação, mas o ímpeto veio abaixo uma questão de minutos. Rômulo, que já estava amarelado por reclamação, mostrou as travas para Bruno Henrique e recebeu o segundo cartão. O próprio BH, pouco depois, recebeu um passe lindo de Pedro para marcar o 4º gol. Agora, tá lembrado daquele lance do pênalti do Vargas? Dá uma olhadinha nesta dividida entre Pulgar
e Otávio. A disputa na bola e o pé dele passa por cima, enroscado no cara, ele não puxa. O defensor tá no movimento normal da corrida, tá? Ó. Ele cai. Tem outro ângulo, tá? Pode mudar. Não há infração, tá? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Hulk ainda diminuiu o prejuízo. Placar final, Galo 2, Flamengo 4. A última vez que o Flamengo fez 4 gols no Atlético foi em 2011. Agora, 13 anos depois, uma vitória maiúscula para consolidar o rubro-negro na liderança do Campeonato Brasileiro. Já para o Galo, as coisas não estão dando muito certo em casa. Aqui na Arena MRV foram disputadas 7 partidas pelo Brasileirão deste ano. E olha, foram 4 empates, 2 derrotas e somente uma vitória. Em casa hay que hacerle sentir al adversario que jugamos con el apoyo de nuestra gente, que nos sentimos cómodos. Agora estamos en una dinámica mala, muy mala, aqui em casa. Eu, como capitão, em nome do grupo, venho aqui assumir a responsabilidade, pedir desculpa e dizer que estamos firmes no nosso trabalho para voltar a ganhar novamente. Nossa, uma coletiva mais calma, mais tranquila do Hulk, baixou um pouquinho a bola, porque apesar dele ter muito mérito, é um líder nesse time, tem qualidade técnica de sobra, é o cara da bola parada também, junto com o Scarpa, mas tem hora que tem que pensar melhor, não é só sair falando qualquer coisa. É isso aí, eu concordo com você, porque na penúltima entrevista do Hulk, ele colocou, enfim, expôs praticamente todo o setor de criação do Galo, ou seja, os jogadores que jogam nesse meio de campo, que a bola não chega, a bola tem que chegar nos caras que decidem, mais ou menos nessa linha. Então ele expõe os jogadores, não sei se esse pós foi tranquilo para o Hulk dentro do vestiário, porque o discurso dele é completamente diferente do que foi essa entrevista que ele deu pós o jogo, e às vezes o cara também de cabeça quente, independe também se é experiente ou não, mas às vezes está com a cabeça quente, o cara que é muito competitivo, está acostumado a ganhar, está acostumado a ser protagonista, às vezes acaba perdendo um pouco ali do controle na entrevista, e dessa vez não, dessa vez ele vai e pede desculpa para o torcedor, pede para o torcedor continuar acreditando. Eu falei ontem aqui, né, Loirão, que eu até fiz a analogia em relação ao Corinthians, o Galo perdeu força jogando em casa, e esse campeonato brasileiro é importante demais para os clubes, pelo menos ser competitivo dentro de casa e de repente beliscar alguns pontos fora de casa. E nesse momento, o Galo não está conseguindo nem vencer em casa. Agora, por justiça, quero falar do Flamengo, que venceu por 4-2. E é interessante que o Flamengo tinha muito medo desse período de Copa América, preparação e também desenrolar da competição. Dos 21 pontos que ele disputou, conquistou 16, ou seja, foram 5 vitórias, um empate e uma derrota. Ou seja, tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols. E ontem eu percebi que, mais uma vez, além dele começar a receber de novo jogadores importantes, como é o caso do Pulgar e outros que ainda estavam no departamento médico, que o Ayrton Lucas voltou, ele testou e deu certo. O Léo Ortiz como volante, o Léo Pereira na lateral esquerda, se precisar, está à disposição. O menino Lohan apareceu e muito bem. E eu queria salientar também que pouca gente fala dele, mas o protagonismo que o Gerson exerceu nesses jogos, chamou responsabilidade, se apresentou, muitas vezes se aproximou do Pedro. E ontem o Pedro, não é que ele foi poupado, até o Tite falou que ele sentiu um desconforto, ficou fora, entrou no segundo tempo, participa sempre com uma assistência, né? Agora o Flamengo tem repertório. E a gente viu um time que ainda reclamou da arbitragem. Não dá para fugir muito dessa análise, porque os jogadores, o coletivo está funcionando demais. O Bruno Henrique, mais uma vez, fez uma partida interessante. O Wesley, que é um jogador que normalmente é criticado, questionado pelo torcedor, fez um jogo muito seguro, não só por causa da antecipação ali numa falha do Gustavo Scarpa, mas ele foi inteligente, né? Porque ele está com uma questão física interessante, então ele está apoiando, está chegando dentro da área. Em relação às jogadas polêmicas, o do Pulgar eu teria usado o mesmo critério do primeiro lance do Alan ali no Vargas. Você teria marcado do Teria Pulgar. marcado o pênalti até por causa do Otávio no critério. Pulgar. No Vargas no Pulgar, agora do Otávio no Pulgar. Do Otávio no Pulgar. Agora o desempenho do Flamengo, né, Loirão, vem sendo muito regular. O Gerson vem se destacando, como você falou, o Léo, né, que a gente até esperava o Pulgar já entrando como titular, mas o Léo Ortiz no meio de campo também vem fazendo o feijãozinho com arroz. Então o Flamengo está passando um momento tranquilo
com as ausências desses principais jogadores, mesmo assim o Flamengo está conseguindo jogar bem. Atenção, nação rubro-negra, hoje Everton Guimarães sofrerá as consequências dessa derrota tão pesada para o Galo e uma vitória importantíssima do líder Flamengo. Agora... Então tá aí um pouco do que rolou no programa Jogo Aberto de hoje. Denilson e Renata ali se renderam, elogiaram demais a atuação do Mengão e não é pra menos, né, rapaziada? O Flamengo jogou demais, conseguiu controlar o jogo do início ao fim, fez uma partida muito boa. Quando o jogo começou, muitos acharam que o Flamengo até perderia para o Galo, até porque o Flamengo não era favorito nesse jogo, era um jogo muito difícil. Se fosse com os titulares, talvez fosse favorito, mas com os jogadores reservas ali, muita gente improvisada, como o caso do Léo Ortiz, que tá jogando como volante, e por sinal tá jogando muito bem o Léo Ortiz. E cara, eu não sabia que ele era tão bom assim, comecei a prestar mais atenção nele nos últimos jogos, e a gente vê que ele tem uma qualidade muito boa no passe, conseguiu até chegar numa hora ali na entrada da área do Galo, né? Ele foi querer fazer um passe meio de futsal. Ele poderia ter batido pro gol de fora da área, que certamente daria mais perigo do que ele segurar. Mas às vezes falta uma malícia de um cara que joga mais avançado. Mas ainda assim se mostrou ser uma excelente reposição para quando o Pulgar não estiver disponível. Enfim, o Alan, quando não tiver um volante ali, marcador mesmo, à disposição, né? A partida espetacular do Flamengo e, é claro, a imprensa se rendeu mais uma vez, elogiando demais a atuação do Mengão. E daqui a pouco voltaremos com mais informações. Vamos passar o dia inteiro repercutindo tudo que a imprensa falou sobre essa vitória espetacular do Flamengo, que manteve a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos e até logo mais. Valeu!